Cara, tem duas coisas que, quando o presidente esteve aqui, eu perguntei para ele e tal. Foi sobre a chamada PEC Kamikaze, que na prática distribui R$ 600 para a galera, não é? E o lance de baixar o ICMS dos combustíveis e algumas outras coisas também, né? Ótima pergunta. Por que a gente não fez isso antes, Paulo? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Quem inventou o título PEC Kamikaze fui eu. Você não sabia? Não. Pois é. É bem a tua cara mesmo, com todo Pois é. respeito. Eu aprendi, sabe por quê? Quando aconteceu um episódio anterior, em outra esfera, botaram um nome feio, não sei o que é do calote, blá, 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 só para demonizar. precatório. Exatamente. O que era o precatório, na verdade? Estava tudo certo para a gente fazer o programa social. De repente, cai um meteoro na nossa cabeça. O Supremo manda pagar, eram 10 bilhões. Interessante você usar o termo meteoro, porque é exatamente o que eu anotei aqui. Vai lá. Porque o que aconteceu? Nós estávamos com tudo pronto, íamos botar o auxílio dentro do orçamento, embaixo do teto, tudo certinho, e de repente chega uma despesa, o precatório, que é um mecanismo judicial, tranquilo, sereno, há uma causa ganha contra o Estado, eles mandam pagar, tudo bem. Aí o que acontece? Nós estamos a 1, 2 semanas de fechar o orçamento, cai o meteoro, que é o seguinte, uma conta que era 8 bilhões há uns 10 anos atrás, pula para 16, pula para 30, pula para 45. Nós tínhamos feito o orçamento falando assim, porque ninguém sabe quanto vem, porque ele vem de vários lugares. Por exemplo, tem todas as instâncias da justiça brasileira, então tem prefeitos no Brasil inteiro, na verdade, cortes de justiça no Brasil inteiro, nas diversas prefeituras e cidades, dando causa contra a União. Está todo mundo legislando o tempo inteiro contra. Mas legislando, executando a justiça, nada errado. Só que ninguém controla, porque vem uma opção do lado de baixo, uma opção do Estado, outra vem a nível federal. E aquele negócio todo tem que juntar, de repente, para botar no orçamento. Paulo, rapidinho, deixa eu só te interromper aqui. Eu aposto que tem uma galera que não sabe o que é precatório. Eu vou explicar. São ações na justiça contra a União. Então, o nome é feio. Mas é algo simples. Mas é algo simples. É assim, eu estava servindo, estava trabalhando num prédio público e tal, e de repente eu caí lá porque a porta do elevador abriu e eu não vi, eu caí lá embaixo por falta de condições de segurança. Eu movo uma ação contra o Estado, recebo a ação e pronto. Ou então eu fui demitido e discordei da forma que eu fui demitido, quero processar o Estado, e aí a justiça vai e administra aquilo. Uhum. Bom, resultado. Nós tivemos que fazer a reforma da Previdência porque eram 700 bilhões por ano de gasto e dava um pulo, de repente, de 40 de um ano para o outro. Então é como se tivesse um elefante na sala. Esse você tinha que atacar. Só que tinha um negócio pequenininho que parecia uma pulga, que chama precatório. De repente, no ano seguinte, a pulga virou um leão, no outro ano virou um elefante, e no quarto ano já era um dinossauro. Pô, um negócio 10 vezes maior do que... Peraí, não está dando. Por isso que eu chamei de meteoro. Eu falei, caiu um negócio na nossa cabeça aqui que ninguém esperava. Principalmente porque não foi só o salto, foi um salto também assim. De repente, eram precatórios, eram dívidas que tinham sido emitidas no governo Fernando Henrique Cardoso. Passaram por 2 governos Lula, sobrevoaram, por isso que eu chamei de meteoro, porque foram lançadas lá atrás, passaram por 2 governos Lula, depois passaram por cima de 2 governos Dilma, meio governo Temer, o nosso governo depois de repente cai bem no ano eleitoral. Ou seja, eu não poderia pagar o auxílio emergencial, porque fui condenado a pagar 90 bilhões, um salto de 45 em relação ao ano anterior. Ano anterior era 45, de repente de um ano para o outro dobrou. Eu tinha feito uma reserva de 45 para 50 e pouco, subi 10, 20%. O negócio sobe 100%. Um absurdo. O negócio deu um salto de repente. Falei, um meteoro caiu na nossa cabeça. Nós vamos pagar os pobres ou nós vamos pagar os que entraram na justiça? Quem que nós vamos pagar? Caiu um meteoro. Eu quero pagar os pobres que estão com causa na justiça. Então, conversa vai, conversa vem, nós botamos um teto que é o seguinte, dos 90 bilhões, 90% das causas é menos de 60 mil reais.
Então, em número de carros, é um número imenso. Só que em dinheiro, era só 16, 17 bi. Cabia embaixo do teto. Então, o que era a melhor coisa que parecia sensata? E eu tive a ajuda do próprio Supremo. Porque para arrumar isso, para falar o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vão pagar todo mundo aquilo que eles chamam de requisições de pequeno valor. Todos os pequenininhos serão pagos. Então, qualquer brasileiro que ou caiu, ou perdeu pensão alimentícia, qualquer coisa que ele sofreu, todos estão pagos. Agora, vamos separar os elefantes. Aí tem os grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo, os grandes financistas de São Paulo. Tem até propaganda na rua, lá em Brasília, você passa, compra o seu precatório, compra o precatório. Você compra um negócio por 10%, 20%, você compra por 20 milhões, um negócio que vale 100 milhões. Então eu falei, ó, em vez de derrubar a viúva, que é o tesouro, que somos nós, derrubar a velhinha, quando ela está indo para o supermercado, tomar a bolsa e sair correndo, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a velhinha? Vai no supermercado, compra tudo direitinho, bota tudo na geladeira, faz tudo, depois recebe um FII. Vocês querem receber o dinheiro das grandes causas? Eu pago logo ali na frente. Eu vou pagar os pequenininhos primeiro. Agora, se você quiser receber hoje, faz o seguinte, compra o Porto de Santos, compra a Casa de Ministros, que nós estamos botando à venda, compra a praia, compra um posto de petróleo, ajuda a transformar o Estado brasileiro. Lembra, nós estamos mudando o eixo do Brasil. Em vez de ser dirigido pelo Estado, vai ser uma economia de mercado. Então, nos ajude a fazer essa transformação. Então, esse foi o precatório. Vai fazer... Salvou a Embraer. A Embraer, por exemplo, eu aprendi isso lá atrás, 10, 15, 20 anos atrás, quando a Embraer quebrou e criaram as moedas de privatização. E aí acabaram botando a Embraer de novo no ar para voar. Então, nós criamos moedas de privatização. O pequenininho recebe o dinheiro à vista. O grandão espera o ano que vem ou ajuda a transformação do Estado brasileiro. Então, esse era os precatórios. Mas nós estamos falando dos precatórios, mas nós íamos falar de outra coisa. A gente estava falando do ICMS, da kamikaze. Exatamente. Isso aí. Então, o que aconteceu? Quando eu vi que chamaram uma coisa boa, construída em conjunto com o Supremo, tudo direitinho, com o Congresso, como eu vi que chamaram de PEC do calote, botaram um nome feio num negócio que é correto, tecnicamente, porque eu tinha que escolher. Ou eu dou o dinheiro para os mais fracos, eram dois comandos constitucionais inconsistentes, porque é assim, ó, eu tenho 100 bi para gastar. Aí um fala o seguinte, você tem que dar o dinheiro para os mais frágeis, o auxílio emergencial, o benefício todo outro. E o outro fala assim, você tem que pagar as dívidas passadas. Dívida que saiu do governo Fernando Henrique, lá atrás. Que, de repente, o Supremo falou assim, pague hoje. E, curiosamente, era 10 bi para a Bahia, 2 bi para o Ceará, 1 bi para Pernambuco, eram 3 estados da oposição. Ano de eleição, dá o dinheiro para eles aí. Eu falo, putz, um meteoro meio chumbeta esse meteoro, né? Pô, cai na minha cabeça logo. Peraí, me ajuda a resolver. Aí eles mesmos, no Supremo, me ajudaram a resolver. Falaram, esse meteoro já caiu antes. Caiu em estados e municípios. E eu falei, qual a solução que vocês deram? Parcelar. Senão ia quebrar os estados e municípios. Falei, pois é, agora vai quebrar a União. Nos ajudem a pagar. Queremos pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Para o pequenininho eu pago na hora, à vista. Para o grandão eu pago mais tarde. Ou ele me ajuda a receber. Se ele me ajudar a levar a viúva lá para comprar tudo direitinho, fazer as compras, ele pega o filho dele e vai embora. Vai com o ativo dele embora. Resultado, isso daqui a 3, 4 anos, quando olharem para trás, vai ser o maior agente de transformação do Estado brasileiro. Muita coisa vai sair nessa direção, graças a... Nós vamos transformar a economia brasileira. Bom, aí falávamos então do kamikaze. Então, quando eu vi o seguinte, como destruir uma ideia com um nome chato. Aí, de repente, eu estou lá, vem uma ideia de jirico. Vamos dar subsídio para gasolina. Eu falo, Deus do céu, se o petróleo está a 100, subsídio é vender por 90. Se o petróleo está a 100, mas estão cobrando 110, é porque tem imposto. Então, na verdade, o Brasil está cheio de imposto em cima da gasolina. Antes da gente dar um subsídio, primeiro vão tirar os impostos. Primeiro pega o seguinte, tira tudo que é imposto, acabou. Agora vamos ver quem precisa de subsídio. Queriam dar um subsídio logo de cara, fazer um fundo de estabilização do subsídio. Eu, na mesma hora, fiz a conta. Eles queriam fazer isso em setembro. Era 120 bilhões por ano. Como estava setembro, faltava ainda outubro, novembro, dezembro, seriam 150 bilhões.
Eu fiz a conta, falei, vai explodir o Brasil. Não vai nem ter eleição, já vai explodir tudo antes. Já vai a inflação para cima, uma correria, confusão total, bagunça na rua, tudo outra vez. Todo o risco que nós escapamos na época do Covid, que era de confusão, disso tudo, né? No meio do Covid, imagina as pessoas morrendo na rua, quem é que ia pensar em eleição? Agora a mesma coisa, imagina você indo para a situação da Argentina, a hiperinflação. Então não podia. Então eu conversei de novo com o Congresso, conversei com o presidente, conversei com todo mundo, chamei de PEC kamikaze para falar, ó, essa não vai passar. Travamos. Não tinha nem guerra ainda. Não tinha guerra nenhuma, os caras já queriam dar o subsídio. Aí quando chegou fevereiro ou março, teve a invasão da Ucrânia. Aí eu falei, bom, tudo bem. Agora tem que voltar o auxílio de 600. O presidente me chamou. Gente, tem que voltar o auxílio. Subiu a comida, subiu o combustível, está subindo tudo de novo. Nós temos que ajudar os mais frágeis de novo. Então vamos embora, vamos fazer a conta. E aí eu fui vendo quanto é que tinha do outro lado. Como nós estamos gerindo melhor os ativos públicos, todas as previsões que nós fizemos, na primeira, quando falaram em PEC kamikaze, eu ia ter que gastar 150 bilhões e eu só tinha 15. Aí, à medida que o tempo foi passando, quando chegou a guerra, aí sim, uma causa justa, já tinha passado os 3 meses e mais 3 meses. Então a conta já não era mais 120, já não era 150, já tinha caído quase para 90. E do lado de cá, os dividendos das empresas estatais, o excesso de arrecadação, já em resposta à redução das alíquotas. Como nós reduzimos as alíquotas, a economia arrancou, começou a crescer mais rápido. E era parte do nosso programa também, simplificar e reduzir impostos, a economia cresce mais rápido, a arrecadação aumenta, e você começa um círculo virtuoso. O inverso dos governos passados. Os governos passados aumenta imposto, cresce menos, a arrecadação cai. Aumenta mais ainda, cresce menos ainda, a arrecadação cai. O nosso, baixa o imposto, cresce mais rápido, a arrecadação sobe. Baixa mais um pouquinho, cresce mais rápido, a arrecadação sobe. Resultado, nós chegamos a arrecadar, do lado de cá, tinha quase 52, 55 bilhões extraordinários que não estavam no orçamento, e aquela conta de 150 tinha caído para 50. E melhor, ela não era um subsídio para todo mundo, porque se você desse o subsídio para a gasolina, quem tem iate, quem tem avião particular, todo mundo ia ter gasolina barata. Nós não fizemos isso. Nós fizemos o seguinte, tira os impostos para todo mundo, mas vamos ajudar só os mais frágeis. Vamos dar o auxílio emergencial, vamos dar o dinheiro para o caminhoneiro e para o chofer de táxi. Então, nós fizemos uma PEC do bem e não a PEC kamikaze. Então, começou a guerra narrativa de novo. PEC kamikaze, não, cara. Kamikaze é quando era do tamanho do elefante. Agora é um negócio bem mais baratinho. Agora é PEC do bem. PEC kamikaze, não é. Ela é diferente. Ela não tem subsídio à gasolina. Ela tem, na verdade, uma transferência de renda para os mais frágeis ou para os atingidos. O mais frágil é o auxílio emergencial. O atingido é porque eu vou dar o dinheiro para um caminhoneiro, eu vou dar o dinheiro para um chofer de táxi. Então, é tudo feito com muito critério. E pela primeira vez nós vamos ter superávit. Todo mundo dizendo assim, PEC kamikaze, absurdo, populismo. Não, superávit. Estamos gastando um dinheiro que nós produzimos com nosso esforço, nosso trabalho, nossa competência.